Olá pessoal, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos aqui começando o primeiro episódio hoje do Profeta Cast. Eu tenho certeza que o que vai sair daqui vai abençoar e edificar a sua vida. Não vai ser nada muito elitizado, vai ser algo que você vai abranger várias áreas. Você vai entender, vai tirar dúvida, vai esclarecer e vai te abençoar, né, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar esse link para o máximo de pessoas que você puder. Porque assim como está te abençoando, vai abençoar também muitas pessoas. E nesse primeiro episódio, nessa primeira Profeta Cast que nós estamos iniciando hoje, eu fiz a questão de chamar um amigo, né, para iniciar, para abrir esse primeiro episódio. Um amigo já de muito tempo, um homem que eu admiro, que eu respeito, né? Eu respeito não porque eu conheço na sua intimidade, mas pelo que ele né? Pelo que ele construiu ao longo do seu ministério, né? Que é o meu grande amigo, pastor Amadeu Vieira Júnior, né? Prazer estar aqui com o senhor. Obrigado por aceitar esse convite. Prazer é todo meu amigo. Satisfação poder estar aqui no Profeta Cash, esse projeto maravilhoso que com certeza vai abençoar, vai pegar, vai viralizar, porque eu te conheço, eu sei que você realmente é um profeta, faz jus aí o nome. Quem te acompanha nas redes sociais, quem te acompanha no teu ministério, sabe que você tem tudo a ver com os dons espirituais. E esse momento é o momento dos podcasts, né? Esse negócio está badalado no mundo inteiro. E por que não aproveitar esse momento e falar de Jesus, elucidar muitas coisas que as pessoas têm dúvida, né? Eu acho que vai ser muito bacana. Sinto-me honrado estar aqui. Obrigado por fazer parte e ser o primeiro, né? É o primeiro. É o protótipo aqui do Profeta Cast. Que Deus possa abençoar todo mundo aí que vai assistir, que você realmente possa compartilhar, dar o seu like, comentar, colocar aí, quem sabe, nos comentários algumas dúvidas ou perguntas para um próximo Profeta Cast, e eu sinto-me honrado. E hoje eu tenho aqui também a primeira-dama, né? A mulher do meu coração, que está aqui do meu lado. Isso. E Doutora também, Soraya Carvalho. ao lado está uma pessoa também que eu admiro, né? Na verdade, os convidados que vão vir aqui são pessoas que fazem parte da minha vida, que eu conheço, né? São pessoas distantes, são pessoas perto de mim. E está aqui a pastora Soraya Carvalho, que inclusive pregou num culto das mulheres da igreja, e até hoje nós estamos tendo testemunho, pastora Soraya, de mulheres que conseguiram, como é que eu vou dizer, ouviram os conselhos que lá foram passados pela senhora, que a senhora também trabalha com desenvolvimento de mulheres, também é psicanalista. Isso é muito importante, inclusive daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Pastora Soraya, estou muito honrado também da senhora ter aceitado o meu convite. Que bom, prazer todo meu. Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você acessar esse podcast. Ou boa madrugada. É um prazer, ou boa madrugada. Enfim, de onde você estiver, é um prazer ter você conosco. Sinto-me também honrada de estar aqui com você, que é muito prestimoso para a nossa família. A minha família gosta muito, muito de você e da sua família, você sabe disso. E nada mais do que atual, né? O podcast, a gente está numa era de entretenimento, então também essa coisa de comunhão, de comungarmos conhecimento, é uma geração que prisma pelo conhecimento e relacionamento. E é isso que o podcast pode proporcionar, né? A gente se relaciona, a gente fala de assuntos atuais e você que está vendo do outro lado tem a impressão de estar aqui na mesa com a gente. Sinta-se à vontade. Inclusive, antes da gente começar, eu estava meio nervoso. E, tem que ser assim. Na verdade, tem que ser assim, como fosse na sala, né, pastor Soraya? Calma, pastor Gabriel. Vamos conversar, bater papo. Vamos convidá-los para ser a quarta pessoa aqui com a gente? Esse negócio de muito robotizado, esse negócio comigo não. Eu falo o que penso e acabou e vambora lá, né? Mas, inclusive, o pastor Amadeu, que é também psicanalista, escritor de alguns livros, né? Inclusive, eu li um dos livros do senhor que até hoje eu guardei no meu coração, falando a questão do altar, né? Li também outro da Zona Vermelha, né? Inclusive eu vou deixar o senhor falar, que o senhor fala melhor, né? Ali, quando, na mente, essas muito importantes. O senhor vai falar daqui a pouquinho. E um assunto importante que eu queria já iniciar aqui é que com esse invento, eu não sei se é bem isso, né, pastor Soraya e pastor Amadeu, mas vocês vão esclarecer mais um pouquinho.
com esse invento do Pentecoste, né, de muitas igrejas. Isso é bom por um sentido, quanto mais igrejas propagam a palavra de Deus. Mas eu tenho percebido que as pessoas, elas estão perto de Deus, né, indo nos cultos, porém não conseguem tratar suas emoções. Elas têm muito poder, aparentemente, mas elas não conseguem desenvolver, sarar as suas emoções. Isso seria espiritual? Isso seria não espiritual? O que os senhores, mais ou menos, sobre isso? Quer responder? Pode ser. Bom, vamos lá. É muita pergunta dentro de uma só, né? Vamos tentar aqui entender. Na verdade, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Mas aquilo que eu cuido, aquilo que eu dou atenção, ele cresce. Aquilo que eu cuido, ele vai dar, isso vai dar certo, né? Então, se eu preciso de dinheiro, o que eu faço normalmente? Procuro um trabalho. Se eu tenho um problema de saúde, vamos dizer que na área dermatológica, eu procuro um dermatologista, um médico, um especialista para pele. Então, se eu tenho um problema nas minhas emoções, eu vou procurar alguém que seja autoridade, um especialista nessa área. E Deus pode atuar tanto no meu campo financeiro, tanto quanto no meu campo físico, tanto quanto no meu campo emocional. Porém, ele vai atuar na área do milagre. E nem tudo é milagre, porque um dos dons que Deus deixou na Terra para ser ferramenta é o dom da ciência. Está lá entre a categoria dos dons, inclusive junto com o dom de maravilhas, de fé, tem lá o dom da sabedoria, tem o dom da ciência. Então, muitas pessoas, elas mistificavam, né, isso é uma mística, elas mistificavam o campo das emoções como se fosse algo absolutamente espiritual. E nós somos, aí a gente vai ter que trazer para a palavra, né, de Deus. Lá em Tessalonicenses diz que nós somos tricótomos, é a tricotomia, somos corpo, alma e espírito. Então, aquilo que é do corpo trata-se como corpo, aquilo que é do espírito trata-se espiritualmente. E aquilo que é almático, a gente trata no campo das emoções. Mas como é que a pessoa saberia? É emoção. Mas é uma evidência, assim, que a pessoa descobre isso. Se é demônio. Se é demônio, espiritual. se é demônio, se é problemas emocionais, traumas. Primeiro que demônio, qualquer tipo de demônio, principado, potestade, demoninho, herê, exu, qualquer raio dessas coisas do inferno, sai no nome de Jesus. Depressão, eu posso usar o nome de Jesus para repreender as ações do inimigo no corpo da pessoa que está depressiva. Mas aquela depressão ela vai ter que ser tratada no campo científico. Não tem simsalabinha, desapareça a depressão de mim. Ali tem déficit hormonal, ali tem inibição de serotonina, de adrenalina, de endorfina, tem inibições desses hormônios que fazem parte, né, da nossa vida para poder viver bem. Alegria. Para eu estar alegre, super feliz, eu tenho serotonina, que é o hormônio da alegria, do sorriso, e eu tenho endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quimicamente, Deus colocou no cérebro humano, através do hipotálamo, hipófise e tireoide e as glândulas endócrinas. Vou explicar melhor. O hipotálamo é a antena. Uma antena. Imagina uma antena parabólica que detecta tudo que eu penso, tudo que eu imagino, tudo que eu acredito, tudo que eu penso, por exemplo, digamos, lá nos meus traumas, transtornos, problemas que eu tive de abuso, de complexo que vem me atormentando, eu fico pensando naquilo. Então o hipotálamo, que é esse radar, vai dizer para a hipófise, que é a glândula hipófise, vai dizer, ó, ele tá para baixo, ele tá mal, ele diz que ele é feio. Aí a hipófise envia para a tireoide ou para esse sistema endócrino que produz os hormônios, né, que você tá mal. Aí ela vai inibir aquele devido hormônio para você ficar mal, de acordo com o que você está pensando. Agora imagine você dizendo, caraca, eu tô com frio, e você ficar com calor, você ia ficar maluco. Então quando você diz, mesmo não estando com frio, e você diz, tô com frio, você passa a ter frio.
Seu sistema nervoso central envia informações. Tô com calor, tô com calor, tô com calor. Você não tá com calor, mas está falando que tá com calor, seu corpo vai entrar numa mutação e você vai começar a sentir sinapses de calor. Então não tem simsalabim, desapareça de mim. Vai ter que ser feito um trabalho. Como que se faz esse trabalho tipo na igreja, por exemplo? Que não é o terapeuta. Vai ter que dar a sorte de pegar um pastor daquele muito alegre, muito chapa-quente, muito positivista, muito triunfalista, muito graça, muito super-herói, que é para levantar a pipa dessa pessoa, para ela começar a pensar bem. Quem faz isso são os profissionais da área, como nós, que está aqui Soraya Carvalho, que é uma doutora em honores. Ela é psicanalista clínica, especialista em relacionamentos conflitantes, terapeuta cognitiva e coach. Eu sou psicanalista clínico, neurocientista e master coach também. E gosto dessa ciência de tratar o ser humano. Então, a gente não vai usar essas mensagens apenas de triunfalismo, de vitória. A gente já vai no cerne do problema. Já senta no divã, já senta na mesa. Eu vou ouvir, vou achar, vamos mapear, não é isso, meu amor? Uhum. Nós vamos mapear por onde entrou aqueles maus pensamentos, aqueles distúrbios, aqueles abusos, aquele problema, seja lá o que a pessoa teve. Vou mapear e vou buscar, né, vou confrontar esses males lá dentro da pessoa e vou tratar. Desse ponto diferente do que é demônio e respondendo aquilo que é anatômico, né? Aquilo que é emocional. É psíquico, né? Mas... Não sei se responder. Deixa eu ouvir aqui a doutora. Pois não. Muito bem, né? Obrigado. Doutor. Até aqui assim, rapaz. Assim, como diagnosticar? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado... Porque eu também não interrompendo a senhora, pastor Soraya. O que está acontecendo... O que está acontecendo é que muito... Profeta Cash, né? Eu creio na questão de profeta. Existe profeta que o nome é Profeta Cash, né? Deus me levantou como profeta. Amém. Né? E não só eu, mas outros. Mas o que tem acontecido é uma mistura, porque a pessoa não procura, aí vai num profeta aqui, vai em outro ali, compreendeu? Então, vai ali, vai aqui, acolá. Mistura tudo. Mistura tudo. Então a pessoa não sabe o que fazer. Eu acho que isso vai muito mais do líder do que da pessoa. Porque o líder tem que ter a visão. Minha filha, isso não é espiritual. Né? Eu acho que se o líder tiver uma ligação espiritual com Deus, eu acho que o próprio Deus vai falar com ele isso. Ou não? Sim. Eu acho um pouco relativo, porque senão eu vou estar botando a culpa de uma pessoa em cima de um líder. Sim, não é? Né? Porque dentro da sua fala, me corrija, Sim. a pessoa pode estar pulando de igreja em igreja, buscando uma caça profeta aqui, caça profeta ali. Isso já mostra também uma imaturidade espiritual, mostra também que essa pessoa ela está fazendo um jogo de Mega Sena. Eu quero a bênção sem ter o dono da bênção. Então, ela não tem um pingo de responsabilidade, aliança e nada disso. Então, eu tenho que isentar dentro dessa sua fala não é a culpa do líder. Não é extremamente o líder. Mas a pessoa, o líder, eu tô querendo dizer que... Uma pessoa que é membro de uma igreja? O líder chega e fala assim, minha filha, isso aqui não é problema espiritual. Eu vou corroborar um pouquinho com ele nessa questão. Vou puxar para uma área aqui. Por exemplo, tem pastor e pastores. Isso. Né? Tem bons advogados e péssimos advogados. Tem bons polícias e maus polícias. O certo mesmo, quando o indivíduo diz pastor, por trás dele tem que ter uma formação, tem que ter uma experiência, tem que ter um estágio. A gente vê algumas igrejas que o indivíduo nunca vai ser pastor se ele não passar pelas funções de obreiro, pelas funções de auxiliar, para depois, como obreiro e auxiliar, lá digamos assim, na praticidade, ele tornar-se um pastor capaz de orientar pessoas. Né? O único problema é que a gente está numa geração que, sim, salabim, apareça 30 pastores para mim. Pim. E hoje o cara em já dia é pastor. Então, por isso que tem essa dificuldade. E entrando nesse gancho, a ovelha está perdida, feito uma louca aí, sem quem a oriente. E então, entrando nesse gancho... Parte eu coloco
ela e a maior parte eu coloco na liderança mesmo. Agora entrando nesse gancho para entrar ali, não interrompendo, hoje em dia, foi o que o senhor falou, né? Que aqui um assunto vai puxando o outro, Puxando né? o outro. Vai puxando o outro. Hoje em dia, as pessoas, elas viram pastor assim, elas jogam azeite pro alto e entram debaixo do azeite, fala, hoje eu sou pastor. Se auto-intitula. Se auto-intitula. Elas não têm... Às vezes o cara não pode ter uma formação, porque a realidade dele, eu tive um pastor chamado Josias Gonçalves, que ele não tinha uma formação teológica, mas era um homem que respirava a santidade, um homem que olhava para você e te encaminhava, um homem sério, um homem posturado. Ou seja, ele não tinha uma formação acadêmica grande, porque não sei se não tinha condições, etc, etc. Mas não é só ter formação, mas ter boas referências. Quando Moisés foi chamado na sarça, lá em Êxodo 3, o que ele estava fazendo? Estava trabalhando, tosqueando as ovelhas do sogro, né? Logo do sogro, Jetro. E Jetro era sacerdote Midian. O que aconteceu? O cara recebe a revelação na sarça, Deus fala com ele, faz o milagre através da mão de... O que Moisés faz, gente? Moisés desce com as ovelhas, entra na casa de Jetro, conta a revelação e fala, Jetro, me libera. Me libera, por favor. Ou seja, você ter referências, pessoas que você se espelharam, pessoas que você teve, como é que eu vou dizer? Uma mentoria. Uma mentoria, né? O que falta, na minha opinião, Você tem uma autoridade sobre uma você. autoridade sobre você. Essa pessoa... Não ser pastor de si mesmo, Exatamente. Essa pessoa que sofre esses problemas emocionais, se ela tiver um líder que a oriente, está conseguindo compreender? Sim. Um líder que a oriente, primeiro o líder tem que ser curado, né? Não pode ser doente também, né? Porque o líder doente vai adoecer outras pessoas também, né? O líder vai falar, minha filha, isso aqui é uma questão emocional, você tem que procurar um médico. Já fez campanha? Já fez. Já orou? Morou no monte? Então não é demônio, minha filha. Então você tem que procurar. Não é isso, pastor Soraya? Isso aí, isso aí. Então, só para concluir aqui a minha opinião, o que acontece? As pessoas, elas ficam, talvez assim, né, procurando aqui, procurando ali, por falta dessa orientação de alguém dizer para ela que, olha, nós oramos, você pode fazer esse passo, esse passo, esse passo no campo espiritual, mas essa área aí, por que você não procura um especialista nisso, naquilo? Porque da onde nasce da onde nascem os problemas como depressão, como ansiedade, de traumas? Porque a mente humana, ela é um computador, né? Aliás, o computador, ele foi feito baseado na nossa mente, né? Às vezes a gente fala cérebro. Cérebro é um órgão, é palpável. E a mente é a parte... deixa eu ilustrar aqui. O cérebro, ele é palpável e a mente, ela é virtual. A palavra é essa. Mente é uma coisa, cérebro é outra. A mente, ela é virtual. Eu não toco a mente, eu toco o cérebro. A energia gerada por ela. Então, é como assim, vou te dar um exemplo prático. Você pensa? Sim. Você pensa tudo o que você quer pensar? Na hora que você quer? Ou surgem algumas coisas que fogem ao seu controle? Surgem algumas coisas, né? Óbvio, Sim. né? Então, isso mostra que existem coisas que vão além do seu controle. Isso entra no quê? Entra na minha parte cognitiva, né? E entra naquilo que é só uma captação de informações, de traumas, que a maioria das vezes está ligado à infância. A forma em que você viveu, a cultura em que você viveu, a família em que você viveu, se você tinha escassez, se você tinha sobeja, o que acontecia à sua volta, tudo isso vai te formando, porque quando a gente vai falar de ser humano, seja ele qual for, existe o tempo da forma de personalidade. E algumas pessoas, por que da vida que se leva, passa dessa fase sem ter tudo colocado no seu exato lugar. Então, você vê muito adulto com comportamento infantil, muitas pessoas com necessidade de aprovação, muitas pessoas com, sabe, parecendo pirraça infantil, né? Tô falando um pouquinho para cá aqui porque a gente tem uma plateia legal aqui e a gente participa todo mundo. Isso. Então, tudo isso está dentro da gente, tem coisas que eu controlo. Tem um texto que Paulo vai falar assim, ó, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, este eu faço. Então, não faço eu, senão o mal ou o pecado que habita em mim. Por que ele fala pecado? Porque é uma coisa totalmente física.
Volto a dizer, é uma coisa que Deus pode curar, Deus pode qualquer coisa, né? Mas o milagre eu dependo dele. Algumas outras coisas, como eu falei, como para eu sanar, de repente, uma falta de dinheiro, eu procuro um emprego, já que tem uma vaga. Então, por que eu não procurar alguma coisa nessa área que existe em mim? Deus sabe que existem coisas que estão ao meu toque, ao meu alcance, né? E eu sou, assim, espiritualmente falando, nas minhas orações pessoais, eu sempre peço o seguinte: Deus, eu não quero viver um milagre. Olha que coisa engraçada, né? Todo mundo está em busca de milagre. Eu não quero viver um milagre. Porque para eu viver um milagre, eu tenho que estar com uma necessidade extrema em alguma área. Eu tenho que estar com um problema de saúde que é incurável. Eu tenho que estar com um problema assim que não dá para administrar. Então, eu prefiro andar na luz, debaixo da bênção. Deuteronômio. Faça todas as coisas que Deus manda, que a bênção te segue. Exatamente. Porque para ter um milagre tem que ter uma necessidade. É por isso que a Bíblia diz que as bênçãos seguirão, né? Os que creem. O que segue está atrás, ou seja, você olha para o alvo, que é Cristo, e a bênção vem seguindo atrás. Por isso, quando Jesus foi operar um milagre, ele pediu para os discípulos assim: peça para todo mundo se sentar na relva, de tanto em tanto, ou seja, a organização. Você coloca a vida nos trilhos, que o milagre vai acontecer. Sem vida nos trilhos, eu não posso operar. Ou seja, coloca o povo na luz, coloca o povo organizado, né? Boa essa palavra. Boa, né? Verdade. Bota o povo organizado. É a barba. É a barba. Né? É questão de profeta. Profeta vê coisa que ninguém vê, né? Verdade, É isso aí. verdade. Tem um livro aqui do pastor Amadeu, Nas Garras do Pentecoste, né? E falando de profeta Cash, né? Tinha que ter um livro desse, Na Garra do Pentecoste, né? Porque minha filha, não sei, eu nasci para ser profeta, não tem jeito. Né? E, inclusive, falando de profeta, porque o tema, né, o que nós vamos falar, é Profeta Cash, sobre os profetas, as revelações do Pentecoste. Inclusive, o senhor tem um livro que eu já vou pegar esse livro aqui, né? As Garras do Pentecoste. Garra do Pentecoste. Como é que é isso? Garra do Pentecoste. A garra é só o sentido da palavra, né? De força, né? Seria uma tônica, né? Garra do Pentecoste, um poder que saiu do Pentecoste. Eu acredito que o que é o Pentecoste? O Pentecoste é uma festa, né? De 50 dias após a Páscoa, né? Uma festa que celebrava o eterno, as colheitas. E nesse dia aí, o Espírito Santo se manifestou, desceu e batizou os 120 que estavam ali com o Espírito Santo. E eles foram tomados de um poder sobrenatural, que começaram a falar em outras línguas, a ponto de trazer um grande escândalo para o momento lá. Quem são esses aí que estão falando das grandezas de Deus em tudo quanto é idioma que nós conhecemos? Eles estão todos bêbados, porque eu acredito que eles estavam realmente com aspecto de embriaguez, né? Estava no manto, estava no mistério, pulando, sapateando, dando glória, falando das grandezas de Deus. E Pedro, que foi covarde, que negou a Jesus 3 vezes, o galo cantou, Pedro que afundou, Pedro que cortou a orelha do soldado, Pedro que queria morrer na cruz, impedir Jesus de morrer na cruz, e o Senhor falou para ele: para trás de mim, Satanás. Este mesmo Pedro agora, diante daqueles homens dizendo que eles estavam bêbados, tomou a palavra e disse: olha, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Em Joel, capítulo 2, 28, que diz que Deus, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o que ocorreu? Foi o Cristo que vocês mataram e que Deus o ressuscitou, é Ele que está batizando. Então, garras do Pentecostes, esse poder que depois dessa pregação de Pedro, cerca de 3.000 almas se rendem aos pés desse Jesus que ressurgiu. E hoje, nos tempos de hoje, é um pouco diferente dos tempos passados, né? Mas também hoje também tá uma palhaçada danada, não tá? Todo mundo hoje é profeta. Tá viu isso aí? Todo mundo hoje se intitula profeta. O senhor que tem mais de 30 anos de pastor, o senhor pode falar melhor. Como é que é isso? Todo mundo ouve, como é que é esse negócio? Eu assim, posso falar até mais um pouquinho assim, sobre, né? Nessa minha veia de profeta, porque a Bíblia diz que profeta é aquele que quando fala uma palavra, declara uma palavra, aquilo que foi estabelecido pelo que ele falou acontece, né?
Ele lembra de Elias, quando Elias subiu no Monte Carmelo e disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu, né? Porque o profeta é aquela pessoa que vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve. Quando Elias subiu no monte também falou: não, manda Elias comer, manda Acabe comer e beber, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. Ninguém tinha escutado, mas ele ouviu. Pode dizer que eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Ou seja, o profeta escutou. Mas hoje em dia, a pessoa já entra, já é profeta. Não, Deus me falou que tem que sair dessa igreja para outra. Deus me falou que tem que subir aqui um monte pela esquerda aqui e descer à direita e subir lá. Entendeu? Existem muitas meninices, né? Muita profetada, muita gente brincando, por falta do conhecimento bíblico. É legítimo. Em Coríntios, é legítimo o poder do Pentecostes. Em 1 Coríntios 14, está escrito: seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque aquele que fala línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para quê? Para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Você vê que os dons espirituais, ele tem uma finalidade: edificar o corpo. A profecia, ela tem que exortar, edificar e consolar. Tipo, exortar: meu servo, o que é isso aí que você anda pensando? Falo assim, você deve tomar uma posição. Uma vergonha. Um exemplo, cara. toma vergonha. Fofoqueira. Tô falando assim porque eu te amo. E as velhas fofoqueiras? Eu sou contigo. O profeta me fala: velho, Então- larga essa fofoca, Satanás. Aí é coisa do Isso é Satanás, do capiroto, né? Mas também pode revelar, né? Pode Tô doido pra também. me dar uma profecia dessa lá em Campo Grande. Ops, falei o nome do lugar. Falei eu marchando assim: aí que eu te digo, larga essa fofoca, mulher, em nome de Jesus. Toma conta da tua vida, assim diz o Senhor. Isso aí não precisa nem de profecia, já usa a palavra e já Acabou, né? larga o aço. É isso aí. Então, nesse meu livro, Nas Garras do Pentecostes, eu falo desse profundo avivamento. Eu trago ali os avivamentos bíblicos, os avivamentos atuais, Rua Azusa. Eu trago ali experiências tremendas, pregando pelo Brasil, pela África, Europa. Esse livro é fantástico. Ele produz na pessoa essa vontade E falando de profetizar. profeta, a pessoa profeta, né? Profeta. O senhor tem o dobro da minha idade, o dobro do ministério. Não, também não esculacha, Também não. não esculacha, Vamos não. fazer a conta Não direitinho. parece, né? É o dobro, um pouquinho o dobro, né? É o dobro, um pouquinho. Só. Parece, não, mas parece que eu sou mais velho que o senhor, O né? dobro e um pouquinho mais. Ah, tá bom, então. Eu tenho 50. Nem parece, tá inteiro, né? Obrigado. Jesus. Mas a pessoa, por exemplo, eu quando recebi isso, na verdade eu vim de uma linhagem evangélica, né? A minha avó, eu tenho muita honra de dizer isso, a minha avó me criou no evangelho. Eu sou crente desde que eu nasci, nunca me desviei, nunca tive nenhum tipo de contato com o mundo externo, sempre fui criado. Eu e os meus irmãos, nós sempre fomos criados na igreja, né? Então eu já vim de uma linhagem, né? Eu recebi os dons espirituais, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava num culto, né? Não sei se ainda existe, né? Que é chamada da EBI, né? EBI, que faz coluna de férias das crianças, que as igrejas faziam, não sei se isso existe mais ainda, né? Na Assembleia de Deus, Ministério Pedra Viva, lá em região dos Lagos, né? Que a pastora Rosa fazia o congresso de crianças, né? E ali orava, e ali eu era sempre o pastor, né? Sempre pregador. Eu tinha um óculos feio, era mais feio, um outro mais bonitinho, né? As igrejas batistas faziam muito essas... EBF. EBF. Escola Bíblica de Isso. Férias. E também tinha os embaixadores Hoje- do rei, lembra? Missionários do rei. Hoje é videogame de férias. YouTube de férias. Aquele, como é o nome daquele... Fire, sei lá. Não sei, esqueci o nome do joguinho aí. Free Fire. Free Fire. É, Tal do Free Fire. É só negócio de matar. E aquele negócio. Muito sangue. Não tem mais. pancadaria. E ali Muito naquela concentração, ali a gente orando, de falar, eu me arrepio, ali o Espírito Santo me batizou com poder.
E ali eu me lembro que o pastor me viu ali, naquela, muito novo, e começou a discipular, a ensinar. Porque o dom chega, né? O poder chega, mas você precisa centralizar. O que eu estou tentando dizer, não sei se estão dando para compreender, é que você pode ser um profeta que ouve a voz de Deus, mas você tem que ser organizado, você tem que ter uma história, você tem que ter... Peraí, como é que foi? O profeta é aquele que recebe uma orientação, Deus te deu uma orientação, você passou a orientação, como é que foi isso, né? Não é isso, pastor? Assim, uma coisa que a gente não pode confundir é o ministério profético, profeta, ministério, Isso. e o dom profético. São duas coisas bem distintas. E isso é bom acentuar para não fazer confusão. Lá no livro de Efésios vai falar sobre os 5 ministérios. Meu esposo, pastor Amadeu, ele leu ali o livro de Coríntios que fala sobre os dons, entre eles o dom de profetizar. Então, de repente, que dom é esse? Eu posso não ser profeta ou profetisa, no meu caso, e de repente, por um dado trabalho, Deus me dá esse dom que vai vir sobre mim para que eu profetize alguém. Mas o meu dom, o meu ministério não é profeta. Lá, para endossar isso, se você quiser até ver, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, vai dizer assim, ó: Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Em algumas traduções vai dizer mestres. Então, estes são os 5 ministérios que compõem a igreja. Dom profético, por exemplo, para poder entender assim bem facinho, lá em Números vai estar dizendo sobre quando Moisés precisou de uma ajuda. Então, Deus falou o seguinte: Deus designa 70 anciãos, cujo Deus pegaria de uma porção da unção profética que estava sobre ele, e aqueles anciãos profetizariam. Então, eles profetizaram, não significa que eles sejam profetas, e isso aconteceria de novo. Muito bem. Então, isso daí eu acho que é uma coisa legal também para Importante, você a senhora falou entender forte o isso que aí, é hein? profeta, Pra acabar com ministério a palhaçada, e o né? que é dom de Porque hoje em dia profetizar. a irmã lá, o irmãozinho chegou, aí chega na igreja, aí a igreja tem uma autoridade espiritual. Porque tá uma palhaçada hoje em dia. Todo mundo quer mandar na igreja. Não, Deus me revelou que tem que trocar a cor da igreja. O pastor pintou a cor de verde, Deus mandou que tem que botar a vermelha agora. Foi o que a senhora acabou de falar. Eles profetizaram, mas não eram. Não é isso? A senhora falou? Não tem que ser. Dom não é a mesma coisa que ministério. Não é ministério, não era o ministério, não é isso? Existe o ministério profético, não é isso? Não é isso, pastor? Sim. E existe... Não sou eu que falo, é a Bíblia. O dom. Isso. Dom Existe o dom e ministério. e o ministério. Mas nenhum dom, nada que eu possa fazer como doutrina pode ultrapassar uma coisa que se chama ética, obediência, É isso né? que eu quero. Então, se isso aí. você faz alguma coisa que seja pela escuridão, que foge à regra de ética espiritual, não falo de religião também, né? Sim. Porque Deus, ele respeita leis. Existem leis. A gente fala muito sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. 10 mandamentos foi um resumo de 613 leis, né? Que está ali, eticamente, exposta na Bíblia. Só você se aprofundar e pegar. Então, Como no funciona? ministério, a gente tem o apóstolo, né, que até a gente coloca os 5 mão. dedos da mão para classificar. O apóstolo, o profeta, que é o que aponta, o evangelista, que é o que chega na frente, o pastor, que é o dedo da aliança, que é o casado com a igreja, e o menor, que é o mestre. Que é tão importante esse dedinho aqui que a gente coça o ouvido com ele. É mesmo, só tô Né? até de coçar. Geralmente com esse dedinho. E o apóstolo, ele toca todos os outros ministérios. Ó, o apóstolo é aquele, o apóstolo pode ser profeta, evangelista, pastor e mestre. Paulo era um apóstolo que tinha esse dom. Paulo era profeta, Paulo era um evangelista, Paulo era um pastor, porque ele estabelecia a igreja e ficava ali por um período de tempo, e depois levantava um pastor, e ele também era mestre, que escreveu Perfeito. tantas epístolas. E Então, isso é muito nada importante. mais que o Senhor, eu falo nos dá porque eu faço parte, né? Um conselho para essa nossa geração cheia de dons, que tá na garra do Pentecoste,
naquela era das lives, naquela era dos homens de Deus profetizando, direcionando. Eu não estou criticando, não, porque eu sou profeta, eu revelo na live também, Deus me mostra as coisas também. Eu sou o profeta, né? Deus me deu esse ministério, né? Essa unção. Então, eu queria que o pastor Amadeu e a pastora Soraya, que tem um pouco mais tempo de trajetória, né, e eu me sinto até honrado de estar aqui, de ser filho de vocês. E Meu filho não, Gabriel, vai arrasar outra pessoa. Não, pode parar. Ele tá pensando o quê? Eu também não sou tão velho, Não, né? não faz Eu também não. não sou tão velho, né? É. Eu também não sou tão velho, né? Dá Eu também não sou tão não, velho, né? para. Eu Pulando, sou continua novo. o assunto, continua o assunto, Mas eu vai. sou novo, né? Você tava indo tão Tava bem indo até tão ofender bem. a minha esposa. Eu ofendi, não. Mas ela tem idade de ser sua mãe, sim. Tem idade pra ser minha mãe. Seria uma honra ser seu filho. Ela seria sua... Então fala assim, seria a mãe, mãe quando era mãe. criança. Mamãe. Isso, Mamãe. lindo. Ah, lá vai, sai. E diga pra Então mim, volta. vou. Volta aqui. Não, volta nada. Tá? Continua. Não, Tá é ao dentro. vivo, né, gente? É É ao desse vivo. É, não, é desse jeito. Ah, jeito. lá vai, sai. É o profeta já. Então, respondendo a sua pergunta, o que Sim. ocorre hoje é um bocado de meninos Isso. por aí que tem manchado o verdadeiro dom, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sentido, os verdadeiros homens de Deus, inventando moda, né? Esse profeta aí, Bluetooth, profeta mágico, mas tem os que é sério. Por exemplo, eu te conheço. Já vi você, né, profetizando por dinheiro, né, para arrumar, né, levantar os piques. Os Tem, piques, tem, é tem verdade. muito. Daqui a pouco o cara tá lá na maconha, na É cocaína, tá lá engraçado que você... no caô. Não tô pelo senhor. Agora, Mas tem os sérios. A giripoca vai piar agora. Vai piar. Presta atenção. O cara faz live... Ai, meu mãe. O cara faz live... Eu peço pix na live também. Sim, é legítimo. Qual é o problema? Porque eu tenho uma despesa na igreja altíssima. Nós temos uma ação social enorme na igreja. Eu pago o aluguel da igreja e inquilino não perdo. Graças a Deus que a minha inquilina é uma bênção, né? Aí o cara pede pix da live e tá desfilando de carro importado. O cara pede pix na live, a pessoa tem que ver isso. Aí a gente que é sério... Ai, mamãe. A gente que é sério, que tá sofrendo... A gente que tá sofrendo aqui, sendo sincero, largando família, porque eu moro longe da minha família, eu abri mão da minha família, o senhor sabe disso, para ficar perto da igreja. A gente que é sério sofre, porque essas pessoas ajudam, né? Aí abre o Instagram do cara, pastor Amadeu, abre o Instagram do cara, o cara desfilando de roupa da Lacoste, o cara desfilando com terno caríssimo, o cara com relógio caro e pedindo pix na live. Boné, o cara na beira da praia de sunga, né? A casa do cara é uma baita de uma casa. Não, ele pode. Não, ele poder pode ele até pode. ter o Lacoste, ele pode ter o relógio bonito, ele pode ter tudo, Sim. ele pode pedir o Pix. Desde que ele não seja um crápula, Exatamente. entendeu? Desde que ele não seja um crápula. Mas ele pode andar de carrão, ele pode sim. Deus pode prosperar, Mas ele o cara abençoar. fala e que o vive povo- da igreja, Tem. vive da igreja. Mas mesmo vivendo da mas o igreja, senhor ele acha pode. certo um pastor, Ah. o senhor acha certo um pastor que tem uma igreja grande, com muitos fiéis, é impossível que um fiel ali não passe necessidade. Sim. Impossível. Um galpão gigante. Mas isso... Aí, peraí, o Sim. cara não tem pelo senhor. O cara ali é milionário. Eu não sou contra o pastor enriquecer, porque eu ainda vou ter muita coisa ainda, eu creio. Então posso rir sem inveja, por favor. Mas eu não vou aceitar um mover da minha igreja, isso está registrado, passar necessidade, dificuldade. Eu Sim, não acho isso concordo correto. contigo. O Concordo. cara tem que ser rico, pode ser rico, pastor Soraya. Eu profetizo uma BMW pra gente blindada, um helicóptero, né? Ri sem inveja, por favor, que eu vou ter um helicóptero, vou sobrevoar a tua casa, invejoso, tá? Com helicóptero, tu. Mas eu não sou a favor de ter uma pessoa passando necessidade dentro da igreja. Sim, concordo também. Nem eu. Mas existem pastores que são empreendedores. Tá rindo, né? São Agora cara sim. que, por exemplo, eu tenho ali livros, eu tenho 10 livros. Sim. Os meus livros vendem. Vende muito. É meu trabalho. Eu gastei uma fortuna para fazer faculdade, pós-graduação, MBA, e esse material vai bombar. E quando eu puder comprar o helicóptero, isso não significa que Tá roubando. eu não vou, que eu tô Isso. roubando e tal. É meu trabalho. Isso. Tem companheiro que tem, ele tem. O cara é inteligente, o cara é empreendedor. Também não o pode cara é associar, criativo. né? Tá pedindo, né? Agora, o que eu quero
levar sua fala é pro cara que é picareta. Isso. Então, o que é picareta, ele é que tem que se ver. Agora, o honesto que tá de helicóptero, tá de avião, tá de jato, glória a Deus por isso, eu abençoo ele. Fique mesmo. E se tiver alguém necessitado, alguém carente, que ele ajude também, né? Mas é legítimo ter o que é bom, porque se eu não desejar o que é bom, nunca vai vir. Exatamente. Se eu também não abençoar o que é bom, eu nunca vou poder fazer parte. O problema é os picaretas. Eu sou contra os bandidos, sem vergonhas. E eu só colocaria um pouquinho a mais só na fala dele, que, né, já explica tudo, é que maus existem na medicina, na padaria, o faxineiro, o médico, o empresário, e bons também. E é bom que os maus existam, porque aí você vai valorizar os bons. Exatamente. Né? Senão eu não posso fazer uma comparação. E isso não é uma coisa de agora, não é algo do nosso tempo. Hoje a gente evidencia isso muito mais por conta da expansão, trazendo para o lado do evangélico, né, gospel ou espiritual. Por causa da expansão tanto do cristianismo, para a gente poder fazer essa comparação cristã, e o avanço da tecnologia que nos traz conhecimento de muitas pessoas. Mas isso é do tempo bíblico. Você vai ver lá em Atos 8, falando sobre Simão, o mágico. Sim. Simão, o mágico, queria aquilo que era real, que os apóstolos tinham, a ponto de querer comprar ali o poder do Espírito Santo. Então, vamos encariocar a minha fala, picareta vai haver. Como já houve antes, não é algo do nosso tempo. Pode-se ter aumentado o número, porque o número de pessoas também aumentou, o mundo cresceu e com tudo isso seus percentuais vão aumentar. Por exemplo, Jesus tinha 12 discípulos, certo? Certo. Dentre eles tinha Tomé, que era quem? O que não cria em nada. Que não cria. Tinha Judas, que foi o traidor. Pedro, aquele que tinha aquelas oscilações temperamentais. E, vamos lá, 12 discípulos. Então, eu já sei que numa igreja, cada 12 pessoas eu vou ter umas características tipo essa. Perfeito. Se eu tenho 24, eu vou ter 2 Pedros. Se eu tenho 240, eu vou ter 12 de cada, porque ali é uma primícia Muito do que bem vai vir. colocado isso aí, professora. Então, eu vou ter de tudo dentro da igreja. E eu não posso querer comparar as pessoas com anjos, com seres sem pecados, porque o próprio Deus falou, venha a mim os mancos, venham as prostitutas, venham os problemáticos. Então, a gente tem um monte de gente doente de físico, mas doente de caráter para tratar. Perfeito. É tudo isso que tem, porque é disso que a gente está sendo composto. Então, a gente só tem que conselho, tratar pastor isso. Soraya, para essas pessoas serem curadas, que não dava ficar muito tempo dentro da igreja doente. O que ela Conversão. faz? Perfeito. Tem que se Eu lembrei de converter Jacó, né? e pronto. Eu lembrei de Jacó, no Val de Jaboque. Entra torto, ou, né? Entra de um jeito. Essa é boa. Pega aí, ó. Jesus, ele te recebe do jeito que você estiver. Mas você não vai permanecer do jeito que você veio. Você tem que mudar. Perfeito. Ele te aceita do jeito que você é, mas ele exige uma mudança, porque senão não existe evangelho na sua vida. Evangelho Só é essa nascer mudança. de novo. O evangelho só é evangelho. 2 se houver Coríntios mudança. 5,17, desde quando o homem está em Cristo Jesus, Nova. nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não tem como estar convertido e nas mesmas práticas do passado. do mundo. Né? Quando o evangelho chega, ele é transformador. Tem, a Bíblia diz que aquele que conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, né? Isso. Pastor Amadeu, eu tô com um livro do senhor aqui, Papo de Homem. Aqui. Esse livro, eu acredito que Papo de Homem fala, dá um conselho para esses homens aí, ser um bom marido. Vamos entrar já nisso aqui agora, por favor. Esse livro nasceu quando eu sempre levava minha esposa para pregar nos cultos rosa, culto da mulher vitoriosa, culto das eleitas. E um dia, indo a uma igreja de São Gonçalo, até o pastor Alcidney, da SEADA, ele estava deixando a esposa dele em um culto rosa. E eu deixando a minha para pregar. E então ele olhou para mim e disse, meu irmão, só tem negócio de culto rosa, vamos ficar revoltado? Vamos fazer um culto azul? Um culto só de homem também? Falei, vamos. E eu falei, vamos colocar o tema Papo de Homem? Falei, vamos. Falei, então eu vou escrever um livro, Papo de Homem. E nesse livro eu vou escrever tudo aquilo que não dá para falar no púlpito,
Tudo que não dá pra falar pra um homem mas aqui perto dá pra da mulher. falar, não dá? Mas no livro a gente larga o aço. E aqui no podcast dá pra falar? No Aqui Profeta algumas Cast? coisas dá pra falar, O que, por mas exemplo? outras... Esses homens... Já viu uns homenzinhos lerdo? Tem. Já eu atendi um pamonha, um cara que tinha um cara de pamonha, assim, meio lerdo. O que que o senhor fala pra esse cara ter mais ativado? A mulher... Esse cara precisa de terapia, precisa de acordômetro, precisa de entender a vida, porque senão ele vai perder por um mais ligeirinho. Ele precisa tomar uma sustância vou falar isso. e acordar. Porque às vezes Vou o falar, pamonha como eu vou falar, vai. E aqui... Peraí. Então, e aqueles homens que é meio afeminado, meio assim, Nem todo aqueles que têm um toque de Isso. É afeminado bom esclarecer isso são aqui, né? afeminados. Porque eu conheço uns que têm um leve toque, mas são os gaviões carcará incubado. Fica mansinho só para encostar perto da varoa. Né? A gente... Tem que ficar de olho, né? Problemático. É. E já conheço uns tirados a bigodão que... Lubis Não é. O mundo tá de cabeça para baixo. Tudo virando agora. Bom é ser homem de verdade. Então dá um conselho aí. O meu conselho é que essa pessoa Cara, papo de homem, busque... interrompendo. Aqui tá dicas práticas e diretas, né? Dica. Então, Exemplo, dá uma dica pro cara. 30 anos cuidando de gente e gabinete. Eu já vi casamentos se desfazer, por incrível que pareça, por indivíduo que ele tomava banho e o sabonete ficava podre. cheio de pelo. Sangue de Jesus. tem Pelo, poder. cada pelo. Então era um Desculpa a urso, senhora né? que tá ali no apoio. Era um urso, né? Não era um urso. É um que eu... Era o Porco. Capitão Caverna. Demônio. E irmão, o homem deixava pelo. E ela falou, pastor, É porcaria, isso é insuportável. nojeira, né? Falei, se esse pelo tá agarrando o sabão, imagine, irmão. Esse pelo. Falei, aí eu chamei o companheiro e disse, meu irmão, rapa esse negócio. Agora ficou bom o companheiro. negócio aqui, né? Raspa esse negócio. Sua esposa tem nojo disso. E esses pelos precisam ser renovados, E ele falou o dá quê? cheiro e tal. E ele foi. Tá separado hoje. Caramba. Ele Peludo. Infelizmente, ele perdeu pra um rapadinho. Perdeu o Que peludo. usava até um creme especial. Aí. Vitória Six, Então, né? esse é o papo de homem. Tem cara que não se cuida, não se zela. Não tem zelo, não tem asseio. Sim. Tem. E agora, E às vezes a mulher tem problema de tocar nessa área pro marido. Então isso é papo de homem. também tem Então, o a gente chifre da fala. CC também, tem bafo. Não, N outros Antes, outros, níveis né? de problema. Então, que tem um Aí eu bafo falo de aí. hormônio, aí eu falo de planejamento financeiro, aí eu falo de como guardar dinheiro, como aplicar dinheiro, como cuidar dos filhos, Muito bom. o que você pensa sobre os filhos. O livro é fantástico. E aí o Soraya escreveu o Papo de Mulher, que eu Vou não sei falar se ela já, pode já. falar do Papo de Mulher. Vou falar já, né, pai? Mas peraí, vou voltar aqui pro pastor Amadeu. Tá querendo- gostando, você tá querendo puxar o negócio. Tá gostando. Ele quer causar. Agora fecha essa aqui. Dá uma dica pro solteirão, porque esse cara solteirão, qual o estilo de mulher que a mulher se olha e pá? Um problema, até psíquico, eu passei por isso. Eu visualizei. A minha mãe morreu agora, passou pro Senhor em fevereiro deste ano, aos 70 e poucos anos. Teve mais de 5 derrames, desde 45 anos de idade. Minha mãe passou por esses problemas na Baiana Roça. Eu sempre, como eu era muito apaixonado pela minha mãe e achava ela uma heroína, uma mulher maravilha, eu falei, o dia que eu casar, eu quero uma mulher igual a minha mãe. Os filhos estão sempre buscando uma mulher com as características da mãe. E aí que muitos deles perfeito isso aí, se né? arrebentam. Ah. Se arrebentam. Porque eles fixam uma característica, né, da mãe que lembra a mãe e esquece de reavaliar outras características Tipo, fundamentais. o filho olha com o olho de filho numa... Freud fala sobre isso, né? Só para tentar dar uma É o complexo de Édipo, endossada. Ele vai olhar características na mãe e ele vai procurar, mas ele está olhando como filho. Então, ele está olhando características maternas, não de macho. Não a mulher. De macho, de marido. O pai vai olhar para ela com um olho diferente, mas ele está olhando como filho. É a mesma coisa. Você vai olhar para sua mãe como uma mulher? Jamais. Não. Você vai olhar para sua mãe como Como mãe. Como filho. Como filho. E você vai buscar, essa é uma insegurança, né? Psíquica, emocional, pode ter um complexo de inferioridade. Ele vai buscar ali aquele porto seguro da mãe. Também tem Então, aquele ele se casamento arrebenta. também. Então, a mulher, ela precisa seguir alguns valores, alguns princípios. 5 que eu coloco. 5. Primeiro, Ó, presta atenção aí, 5. Você que tá Primeiro. encalhado,
É isso aí? Buscar. Calhado, Tanto pro buscando homem uma quanto a mulher. Não é né? só mulher. Aonde eu olho Você aqui, também ô, pode diretor? buscar Olha o ali, homem. pastor, ali, pra onde ele Eu olha? olho pra cá, eu Olha olho pra pra lá. essa de cá. Então dá uma dica pra esses caras solteiros. Primeiro... Ou mulher solteira também. Ou um ou outro. Dá uma dica, pastor, vai. Primeiro, 5 coisas que você precisa atentar. Para o homem e para a mulher. Para ela ser uma boa esposa ou um bom marido. Veja como ela trata pai e mãe. Aí. Veja o que o pai e mãe representam. Irmão, se não obedece o pai e a mãe, que é sagrado, vai obedecer tu, cara. Vai obedecer a senhora, minha jovem. Então, pai e mãe, não é obedecer no sentido que a mãe vai arrumar mulher pro filho. Ou o pai vai arrumar mulher, ou o marido pra filha. Não. Ela precisa ser obediente. Porque, filhos, obedecer os vossos pais para que os vossos dias sejam prolongados na terra. Se não obedece pai e mãe, vai morrer cedo. Então, pai e mãe. 2. Veja como esta pessoa respeita e ama idoso. Porque uma mulher ou um homem que não ama e não respeita idoso vai te largar quando tu começar a envelhecer. Ainda bem com a mão mais velhinha. E até vai morrer cedo, porque quem não gosta de idoso, não fica idoso, morre antes. Então, mãe, pai, idoso. Terceiro, veja como ela olha deficiente. Porque pode acontecer um acidente com você. Forte isso aí. Então, se ela ri de deficiente, não respeita o cego, não dá vaga no ônibus. Eu já vi um cara, o deficiente entrou no ônibus e eu tava de olho nele. E ele, obreiro, né? E ele, quando o deficiente entrou, ele fingiu que tava dormindo, hein, para não dar vaga. Canalha. Você é um cara, você é um mau caráter. Então, se não respeita o deficiente, vai ter problema. 4, veja o histórico de trabalho dessa pessoa. É uma moça trabalhadeira, acorda 2 da tarde, lava a louça, arruma a casa, já trabalhou. Esse rapaz vira a noite toda na internet. Se ele não é programador, não trabalha na madrugada, mas fica jogando. Veja o histórico de trabalho desse indivíduo. O último emprego dele, quanto tempo ele ficou? Quais são as referências que ele tem de trabalho? Ah, mas tem 15 anos. Trabalho, irmão. A vida hoje é feita de trabalho. Homem e mulher trabalham. As crianças, não as crianças, mas os jovens compartilham com o serviço da casa. Que nós estamos aí numa geração chamada Z, que não fazem nada. Né? Vão sujando copo, aí usam xícara, e aí, quando acabar, eles bebem na panela. E depois vai para casa do vizinho e deixa a pilha de luz. Então, trabalho. E 5º e último, se teme a Deus. Porque quem não teme a Deus, irmão, não vai temer a ninguém. A irmã é crente, tá pedindo pra sofrer. Crente, aí começa a caminhar na igreja, aí tá enfermeira, daqui a pouco é um cara do mundo. Casou com o cabelo dele, casou com o peito de pombo dele, casou com as coxas dele, tudo. Casou com a pança dela. Oh, gostei porque ela é varoa nadeguda. Né? Então vai se lascar, vai se arrebentar. Então os valores não são o estereotipo, não são o que está fora. Os valores são muito mais preciosos dentro do coração. Eu passo a palavra para especialista. Você entendeu aí, ó? Fuma aqui. Relacionamento. Foca aqui rapidinho. Então, meu livro trata desse negócio. O encalhado, prestou atenção que falou, o pastor falou. Se você seguir isso aí, você vai achar uma varoa de Deus, né, pastor? Ideal. Você também não vai achar perfeita anja, né? Anja não existe. Não existe. Mas vai achar. Mas a boa mulher, o bom marido, eu gostei que a pastora Soraya falou. Tem uns homens que casam. Eu sou pastor de igreja também, né? Os caras casam e quer na mulher igual a mãe. A mãe serve, a mãe bota a comida no prato. Aí o cara casa, quer que a mulher vai servir. Ela não é tua empregada, meu filho. Ela não é a pastor Soraya. Exato. É isso aí? Eu até vi um post no Instagram muito interessante que uma menina, não sei o nome dela, por isso não vou citar, mas simplesmente por não saber mesmo. Que ela falava assim, a mulher perfeita é aquela que lava suas cuecas, faz a sua comida, não briga com você porque você chegou tarde de madrugada, muito menos se ela achar batom na gola da sua camisa. Essa mulher perfeita chama-se a sua mãe, porque qualquer uma outra não vai tolerar isso. Forte isso aí. Entendeu, Jaglerdo? Essa é a melhor mulher do mundo. Né? Então, veja bem, a trajetória da mulher na história sempre foi muito pesarosa por conta de muito preconceito. No meu livro, eu vou falar no início um pouquinho sobre a era da caça às bruxas, né?
tinha aquela perseguição. É claro que muitos homens morreram também por causa da perseguição religiosa, mas a caça às bruxas se davam simplesmente porque alguém pensou fora da caixinha, até mesmo porque alguém quis aceitar o cristianismo ou quis dar a sua opinião. Não era exatamente feitiçaria, bruxaria, mas matavam-se enforcadas, matavam mulheres. Tem religiões que a mulher, ela... Eu estava brincando aqui com ele essa semana, lembrando de um missionário, para você entender. Vou voltar na religião, mas vou falar de algo até um pouco atual. Eu recebi há uns anos atrás, em casa, um pastor missionário de Uganda, num país africano, e ele brincando, na época eu ainda não era casada, e ele falou: irmã Soraya, a senhora, se fosse para casamento lá na minha terra, valeria bastante, valeria umas 5 vacas e algumas sacas de cereais. Eu falei: caramba, é verdade? Então tem lugar que vende mulher, entendeu? Sim. Então tem essa história, né, com o feminino. E se você for ver hoje as manifestações feministas, né, que começou na década de 90, na década de 90 não, nos anos 90, né, nos 1900, ela veio com esse grito de liberdade e chegou ao extremo. Mas ainda hoje você vai ver faixas levantadas dizendo: nós somos as bruxas que vocês não mataram. Porque é o grito de liberdade. Forte. A extremidade vem por quê? Porque vai se falando, vai tentando se achar o seu lugar e não vão se respeitando. Então, deram esse grito. Mas eu tenho uma palavra para você, cristã. Você não é tapete de ninguém, mas você também não é feminista. Você é feminina. E você tem a sua beleza, Que isso. você tem o seu lugar sem Forte. ter que tomar o lugar do homem. Porque existem coisas que são totalmente para o homem. E existem outras coisas que são para mulheres. Então, eu sou da seguinte opinião: respeita-se cada um o seu lugar. O prisma, né? Eu acredito que é o respeito. Não é verdade? Quando você respeita... Abraham Lincoln é que traz a célebre frase dizendo: a mão que balança o berço é a que governa o mundo. Entendeu? Uau. Esse é o livro da... Agora, a pastora Soraya também tem o papo de mulher. Aqui, ó, dicas práticas e diretas, sem reserva, da postura da mulher no casamento. Aí, ó. Então, pastora Soraya, olha pra câmera ali e dá um conselho pra essa mulher rápida, aquela câmera ali, ó. Aquele negócio de câmera, muita câmera aqui, um Muita estúdio câmera. muito Qual? grande aqui, tem plateia, tem tudo aqui. Essa dali, né? Então, o conselho é esse. Respeite para ser respeitada, se valorize, se conheça, né? Nesse livro eu falo muito sobre o autoconhecimento. Quando você se conhece, você assume uma postura que essa postura ela vai te colocar no seu lugar. O respeito é uma coisa que você não precisa brigar para ter. Se você tiver que brigar para ter, está faltando alguma coisa. Você tem que ter a postura que vai colocar cada coisa no seu lugar. E busque a Deus, faça o bem, observe aquilo que ele falou, já serve para homens e mulheres, né? Observe com que você se relaciona. Se eu for pegar um pouquinho para a religião também, e não digo nem religião, mas ética. A gente vê hoje, vamos usar aí rede social, né? Tantas mulheres se desvalorizando nesse grito de independência, de liberdade. Você não precisa tirar a blusa para dizer que você tem direito igual. Não, isso é feio, isso é vulgar. Então eu vejo tantas mulheres se vulgarizando. Não é por aí que você vai conseguir o que você quer. Você tem as melhores curvas que alguém pode ter aqui, ó. Não é no corpo externo. As suas curvas podem ser cerebrais, as ondinhas cefálicas que seu cérebro pode fazer para captar aquilo que é bom. Então, o que você tem exposto, por exemplo, na sua rede social? Quando alguém entra e vê... Pode falar... Aberto. Aberto? Por favor. Vê um monte de peito, vê um monte de bumbum. Rebolando. Então, é isso que você está vendendo? É essa imagem que você quer vender? Então, não reclama se alguém vier comprar o que você está expondo na vitrine. Se, de repente, você colocar uma frase, uma ideologia sua, alguma coisa legal, as pessoas vão vender o que você está propagando. Então, eu vejo, de repente, em consultório, muita gente reclamando daquilo que ele está plantando. Eu tenho a opção de escolher a semente que eu vou plantar, mas a minha colheita não é opcional. Eu vou colher aquilo que eu semeei. Então, é bom você se respeitar. Não é qualquer um que vai entrar no seu plantão.
Você tem os seus critérios, descubra ele, descubra o que você quer para a sua vida. Não seja imediatista, não pense só no agora. O que você quer para daqui a 10 anos? O que você quer para a sua melhor idade? Você está indo em direção a isso? Emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, você é inteligente, você pode ir além. Muito bem, arrebentou. Agora o pastor Amadeu também tem um livro sensacional aqui. Sensacional esse livro. Eu não vou mentir que é mentira do diabo, né? Eu li metade. Não consegui ler, eu vou ler. Que é a zona vermelha, né? Que é o limite entre o fracasso, né? E o triunfo. E o triunfo. Que o senhor explica mais ou menos. Esse livro é um livro de alta performance para a pessoa que quer vencer, para a pessoa que quer desenvolver no campo profissional, para o estudante, para a dona de casa, para o alto executivo. Esse livro vai adrenalizar o indivíduo para ele avançar e não perder as oportunidades. Zona Vermelha tem até um treinamento na internet, na Hotmart, tem um curso à disposição das pessoas que quiserem entrar em contato e poder adquirir. Esse livro vai fazer um divisor na sua vida, com toda e absoluta certeza. O senhor falou. Pastor Soraya, onde a gente encontra o seu livro? Aqui nós falamos Papo de Mulher. Sim, pode achar no nosso Instagram, que depois a gente vai deixar aí, possivelmente vai deixar o link, né? Isso. E pode estar chamando a gente tem também um telefone de comercial, vai estar deixado aí. Pastor Amadeu também. Anotado. Também, meu Instagram vai aparecer Tá aí na deixado, tela. não, vamos deixar. Você pode nos seguir, tanto eu quanto Soraya. Exatamente. @pr.amadeuvieira ou Soraya Carvalho. @ Oficial. Soraya Carvalho Oficial. Carvalho Oficial. Carvalho, nome de árvore forte. coisa forte. Olha, queridos, eu queria Somos gratos por estar aqui. agradecer ao Muito senhor, obrigada. pastor Obrigado Amadeu, por também. disponibilizar o seu tempo, que é Disponha sempre. vasto, né, grande, né? Muito obrigado. O senhor não é só uma pessoa que eu admiro, né, como eu já falei, um pastor, mas é um amigo do meu Obrigado. coração. Pastora Soraya também, eu admiro muito a senhora. Fala assim, obrigado, mamãe. Tá bom, vou falar, peraí. Obrigado, mamãe querida. Pastora Soraya é uma bênção. Obrigada, E também um te beijo amo. na sua mãe, né? Sua mãe é uma maravilha. Sim. Toda vez que eu Ela chego é lá, muito Dona Geralda, querida. faz uma galinha, tão gostosa, tô com Ela é a saudade. mãe de todo mundo, Dona Geralda, né? tô com saudade daquela galinha. Me leva lá de novo, pelo amor de Deus. A casa é sua. Tá bom? Eu queria pedir para você também que compartilhasse esse link para que mais pessoas possam, que hoje o bate-papo para primeiro foi sensacional, né? Aprendemos sobre profeta, ser bom mulher, ser boa, como é que Bom aprendemos? homem. Bom marido, Bom aprendemos amigo. tudo. Só fica Emoções. estragado se quiser. Depois num podcast desse só fica estragado ruim se quiser. Bem É isso aí. ecléticos a assuntos. Então, pessoal, compartilha aí, se inscreva no canal, deixa o link, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que aonde esse papo chegar, Amém. que não chegue só risos, mas chegue também a edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe. Até o próximo Profeta Cast, todo sábado, 8 da noite, aqui no canal do YouTube. Um forte abraço. Compartilha aí, me ajuda, por favor. Deus abençoe. Se inscreva também, o outro tá pitando ali. Se inscreva também, deixa o like e compartilha. Você pode me ajudar, por favor? Deus abençoe.